Olá, boa noite, telespectador do programa Agrodebate. Começa mais uma edição do programa que debate de segunda a sexta-feira o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Hoje o programa está interessante, a partir de agora, 1 hora de informação sobre o agronegócio, debate, projeção de mercado, análise das principais notícias que estão girando aí em torno deste que é um dos principais setores do PIB brasileiro. Vamos lá então, no programa de hoje nós vamos falar, claro, sobre o assunto que foi destaque ontem aí nos noticiários, que foi o Senado que sustou aquele decreto do governo federal, né, do executivo, sobre o IOF e, portanto, por ser decreto, foi votado, né, foi criado um projeto de decreto legislativo, que daí ele sobrepõe um decreto do Executivo, portanto, o PDL 214 de 2025, que derrubou aí, né, foi votado, foi uma votação expressiva, 383 vetos, 383 votos contra 98, né, 383 favoráveis, 98 contra ao decreto legislativo, né, para derrubar o decreto do governo federal, né. Então, portanto, não teremos essa cobrança de IOF, que foi um susto levado por muitos brasileiros há dias atrás. Inclusive, o que disse o Isalci Lucas, que é do PL do Distrito Federal, ele é relator, inclusive, desse projeto de decreto legislativo. Ele disse que esse decreto é um disfarce de um suposto ajuste técnico do governo, né? O governo querendo ajustar, então, e aí querendo disfarçar de alguma maneira o que a gente já falou em outras hipóteses por aqui, erros do próprio governo. E aí já tem falas a respeito disso, já tem, né, desdobramentos a respeito desse assunto, a gente vai falar sobre isso, vai discutir, vai trazer para você entender. Nós vamos falar no programa de hoje também sobre a China, minha gente. Isso porque a China, ela está planejando manter um crescimento por lá, certo? Eles querem fazer uma transição da economia para a economia baseada no consumo. Ao invés de destinar parte dos seus produtos para exportação, quer fazer com que os seus próprios os próprios chineses consumam os próprios produtos deles. E isso, será que deve ser uma ameaça? Porque nós sabemos que a China é a maior compradora das nossas commodities, né? Da soja, do milho, eles precisam e muito. Com esse incentivo dessa mudança econômica por lá, o que é que deve acontecer? Será que deve haver uma mudança a nível global por conta do impacto que a China pode gerar a outros países? O que será do Brasil, hein? E a gente também fala sobre outra decisão, né? Que foi o Conselho Nacional de Política Energética, que aprovou ontem, quarta-feira, dia 25, aquele aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina. A gente já havia falado sobre isso e agora é uma realidade, né? Que passa de 27% para 30%. Também foi mudada a elevação no valor do biodiesel dentro do diesel, que vai sair dos 14% para 15%. Isso, inclusive, é um estímulo para deixar de usar outros combustíveis fósseis, como exemplo, petróleo, correto? E aí as guerras que a gente tem visto aí, os bombardeios ultimamente nos deixaram amedrontados, né? O que será que vai ser do petróleo, e aí? Então, isso está no destaque do programa de hoje também. Vou fazer o convite para você, nosso querido telespectador, para se juntar a nós. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, que vai aparecer bem por aqui. Aí, tem o QR Code. Manda aí sua mensagem para a gente e participe. Para participar do programa de hoje, eu e seu Bianco, né? Seu Bianco, que é especialista em negócios, chega para brilhantar aqui a nossa bancada digital. Seu Bianco, seja muito bem-vindo. A minha pergunta inicial para o senhor vai sobre esse risco chinês aí, né? Será que a gente pode considerar como um risco a China estar querendo mudar a sua maneira de agir? Ou seja,
Ao invés de exportar produtos, a gente vendo produtos aí à torta e à direita, made in China, será que a gente vai deixar de ver esses produtos, assim como eles deixarão de ver a nossa soja, o nosso milho? O senhor encara isso como um risco? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e seja bem-vindo. Boa noite, Jossan, e boa noite a todos que nos assistem. Eu acho que os 3 temas que você trouxe hoje para a gente discutir, eu acho que são ótimos para o Brasil. Ótimos para o Brasil, ótimos para todos nós. Quanto à China, particularmente, eu vejo a China muito... eles fabricam produtos, eles não são concorrentes nossos. Eles fabricam muitos produtos que nós gostamos de consumir, que são principalmente aparelhos eletrônicos e o que nós produzimos para eles é comida. Então, o que é que eles querem? Eles querem que o consumo, vamos dizer, eles estão muito preocupados com essa taxação, principalmente dos Estados Unidos. E eles não podem deixar as fábricas deles pararem de produzir. Então, qual é o mercado que eles vão buscar? Não tem um mercado melhor mesmo do que o mercado deles, o maior, muito mais gente. Então, eles vão incentivar o consumo, vamos dizer, de eletroeletrônicos para que as indústrias deles não fechem. Isso talvez seja um pouco de blefe do próprio governo. Por quê? Porque o governo está acurralado com esse problema da taxação dos Estados Unidos. Então, no meu modo de ver, mesmo assim, eles dando essa trégua, aqui uns dias eles fazem um acordo com os Estados Unidos e as indústrias deles não pararam e eles voltam no mesmo sistema que estavam. Pelo menos esse é o meu modo de ver. Pode ser uma estratégia de um jogo aí, para quem joga truco ou até mesmo... Como é o nome daquele outro jogo lá? Tem esses jogos aí que tem a mesa e tudo mais. O 9 também, que eles blefam muito, poker, né? Poker. São jogos. Esse era o jogo que eu tava querendo. Para quem é truqueiro ou jogador de poker aí, pode entender um pouquinho do que pode ser, na opinião do seu Bianco, que a China está fazendo. Vamos falar sobre isso já já. O programa está só começando, eu vou fazer convite ao nosso telespectador a se juntar a nós. Vamos debater o agronegócio? Bom, senhor Bianco, nós começamos com a informação que movimentou o noticiário nacional ontem, né? Foi o Senado que acabou sustando o decreto do governo federal, né, do executivo sobre o IOF. O projeto aprovado, ele revoga a cobrança de operações, né, de imposto sobre operações financeiras. Bom, vamos lá, a informação é a seguinte: o Senado Federal aprovou nessa quarta-feira o projeto de decreto legislativo 214 de 2025. Esse decreto ele derrubou, portanto, né, os decretos do governo federal que aumentavam o imposto sobre operações financeiras. Logo após ser aprovado na Câmara dos Deputados, seu Bianco, olha que votação expressiva. Foram 383 votos favoráveis ao projeto de decreto legislativo para sustar, portanto, o decreto do Executivo, contra 98 que não foram favoráveis, que foram contras, né? E aí o relator desse decreto, ele falou o seguinte, que ele é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Ele falou assim: o decreto traz um incremento de uma nova carga tributária sob o disfarce de um suposto ajuste técnico. Ele ressalta também que parece ser um improviso que agrava o cenário de insegurança jurídica no Brasil. No final das contas, todos nós víamos dessa maneira, né? Porque é aquilo, no final das contas, é aquilo que a gente sempre falou, seu Bianco, que é o governo gasta demais e aí está buscando de alguma maneira, e aí foi isso que Isalci quis falar aqui também, né? Que não está dando conta de bancar, tem que arrumar imposto em cima de outras coisas. Exatamente, Jossan. O governo ele gasta demais e está pensando sempre só em aumentar a arrecadação, cobrar mais de quem produz, cobrar mais, e ele continuar gastando muito. O que os deputados fizeram?
eles começaram a falar para o próprio governo que dessa maneira fica insustentável o país. Então, principalmente os partidos MDB e PSD, que são partidos aí de centro, centrão, eles votavam quase sempre com o governo. Porém, agora, nesse momento, eles viram que isso estava muito preocupante. E aí votaram todos contra o próprio governo e justificaram que o governo tem que cortar, o exemplo que a gente fala, cortar na própria carne, cortar as despesas, e não só querer aumentar as receitas. E você aumentando a receita do próprio governo, você está taxando quem trabalha, quem produz. Então, esses partidários resolveram dar esse exemplo para o próprio governo e não aprovaram esse é um decreto, né? Esse decreto. Então, o que é que vai acontecer? As taxas voltarão a ser aquelas mesmas do IOF lá do começo do ano, antes do decreto. O governo já havia tido aí umas 3 derrotas disso, né? No primeiro decreto lá, né, parece que foi no 22 de maio, ele lançou de manhã o decreto e daí de tarde ele já voltou atrás numa parte, porque ele viu que o comércio e os políticos não aceitaram bem. Depois ele veio numa outra parte que também não foi muito bem aceita. E aí depois ele entrou entre essas medidas provisórias, esse decreto-lei, agora essa de ontem, que ele foi automaticamente cancelado. Ainda o governo acha que ele pode voltar e ir para instâncias superiores, como é que ajuizar isso, vamos dizer, recorrer, Isso, recorrer e ir para juízo, pensando ele que é inconstitucional o que o Congresso fez ontem. Mas aí seria uma briga a longo prazo que a gente também não sabe até onde que vai e quem tem mais força para ganhar essa briga. Isso que o senhor está falando, inclusive, já virou até pauta em grandes noticiários nacionais, já que essa derrubada, né, do decreto do Executivo, ele está gerando uma certa crise política e, segundo algumas fontes, também fiscal. Por quê? A decisão, né, do Congresso de derrubar esse decreto do governo que aumenta, né, o imposto sobre operações financeiras, ele agrava uma crise fiscal e piora a situação política entre executivo e parlamento, com líderes falando até em rompimento com o Palácio do Planalto. Essa informação foi divulgada pela agência O Globo e diz que o Ministério da Fazenda calculava uma receita de 10 bilhões de reais nesse ano com a medida, e o dobro disso no ano que vem. Para 2025, uma receita necessária para evitar um congelamento maior nos gastos, hoje em 31,3 bilhões. Para 2025, a derrubada do IOF sem compensação compromete a busca pela meta do resultado das contas públicas, um superávit de 30 bilhões. Cerca de 1/3 dessa folga seria obtida com IOF. Esse projeto que derruba a medida do Poder Executivo contou com o apoio de partidos que até então davam maioria de votos a favor do Planalto, como MDB e PSDB, como o senhor falou. Os líderes, né, mesmo sendo de perfil governista, orientaram seus partidos para derrubar a medida. A ministra das Relações Internacionais, a Gleisi Hoffmann, chegou a procurar Brito nessa quarta-feira, né, antes da votação, mas ele reforçou que o partido trabalharia contra. Ou seja, parece que gerou uma instabilidade entre eles. Se tinha alguém confortável ali dentro, agora é um momento de desconforto. Os parlamentares dizem que o rompimento ele não é definitivo, mas que o governo vai precisar trabalhar para reconstruir a relação com o Congresso. Como que, na sua opinião, o senhor vê esse momento?
porque é importante que o Congresso esteja alinhado com o governo federal, mas a gente está vendo também que, seja uma massa de manobra ou não, que eles estão mais do lado do povo do que em fazer politicagem. Então, ao invés de fazer, não, todo mundo vai votar por isso, porque é pelo partido, não, eu não sei se o senhor vai trazer uma outra visão, mas na minha visão, bem amoroso que eu sou aqui assim, eu sempre vejo o lado bom das coisas, é que eles estão olhando pela população e não mais por eles. Jossan, eu acho que eles não olham tanto pela população. Esses partidos, principalmente PSD e o MDB, são partidos de centro, centrão, que a gente sempre fala. E esses partidos, eles votam conforme o governo dá para eles num outro lado. O que eles querem? Eles querem emendas partidárias, eles querem valores altos de emendas. Por quê? Porque cada deputado vai na sua região e daí ele atende a sua região e se compromete-se a população, as próprias prefeituras com aquele determinado deputado. Por quê? Ele traz uma emenda para uma cidade, que seja lá para fazer um asfalto, uma emenda para se fazer, uma emenda na saúde, uma emenda, e isso ele automaticamente, os vereadores e prefeitos dessas cidades ficam comprometidos com esse deputado. E o que havia no governo? O Haddad estava prometendo muitas emendas e, porém, não estava liberando valores dessas emendas. Então, eles chegavam em suas regiões eleitorais e eles diziam que eles iam beneficiar a sua região. Porém, nunca chegavam esses recursos. E por que é que o Haddad ou o governo não dá esses recursos? Porque também não tem o dinheiro, porque eles gastaram mais nos outros setores. Então, o que está acontecendo hoje? E o Haddad, além disso, foi na televisão e falou que os deputados não estavam querendo ajudar, que a culpa era dos deputados e tal. E aí, os deputados ficaram, o presidente, aí, que era presidente do Senado, ficaram revoltados com o governo. E automaticamente liberaram seus parlamentares para votar como queriam. E deu no que deu, uma derrota nesse tamanho aí que tu viu, 300 e poucos votos contra 90, 100 votos. Esses 90, 100 votos são os votos que dos partidários mesmo de esquerda, que é quem? PT, PSTU, esses partidos de esquerda mesmo e bem radicais. E aí já começa as cogitações, né? O Haddad cogita taxar dividendos ou cortar programas sociais depois dessa derrota do IOF. É o que está na manchete também do Infomoney, do site Infomoney. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo estuda tributar dividendos ou cortar gastos sociais, caso não consiga reverter a decisão do Congresso que derrubou os decretos que elevam o IOF. A declaração dele foi feita em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, nessa quinta-feira, hoje, portanto. Então ele falou assim, são 3 possibilidades. Uma é buscar novas fontes de receita. Outra deixa eu ver, o que pode ter a ver com os dividendos, né? Com a questão do petróleo, tem várias coisas a serem exploradas. Cadê os outros? Outra alternativa é reduzir. A outra seria reduzir. Seria ampliar o contingenciamento de verbas públicas. Além dos 30 bilhões já contingenciados, mais 12 bilhões. Vai pesar para todo mundo. Vai faltar recurso para a saúde, para a educação, para Minha Casa Minha Vida. É o que ele disse. E a terceira opção seria judicializar a decisão. Ele afirmou que, na visão dos juristas do governo, a derrubada desse decreto pelo Congresso é o que o senhor falou, flagrantemente inconstitucional. Qual dessas 3 aqui que o senhor, se avaliando, se fosse, o senhor tem uma outra alternativa ou alguma dessas 3 alternativas do Haddad seria uma possibilidade? O Haddad está enfrentando essa briga e daí ele está mais no emocional. Ele falou que esse contingenciamento, né, isso aí é o quê? É reduzir transferência de dinheiro para setores, né?
Então, eles têm lá no orçamento um determinado valor para a saúde, um para habitação, um para educação. E ele diz, então, que esses valores serão reduzidos. É uma maneira de economia, certo? Mas ele está muito no emocional aí, por quê? Porque quando ele fala para isso, ele está falando para o Brasil, olha, eu vou ter que cortar dinheiro da saúde porque os deputados não aprovaram o IOF. Eu vou ter que cortar dinheiro da habitação, Minha Casa Minha Vida não vai ter mais aqueles valores que tinha, não vão ter. Por quê? Porque os deputados não foram favoráveis ao governo. Eu vou cortar saúde, habitação, educação. Eu vou cortar na educação porque o aumento dos professores não haverá porque os deputados não concordaram com o IOF. Ele quer jogar toda a culpa em cima dos deputados. E os deputados, eles não são todos escolados, né, Jassam? Esse pessoal também, eles estão acostumados a essas grandes negociações com o governo. E acho eu que também há muita gente falando, olha, então agora, entre aspas, assim, quebrou-se os pratos do Congresso com o governo, não vai ter mais acordo. Isso não tem. Amanhã depois eles sentam e aumentam um pouco dessas verbas que vai para os deputados e automaticamente vira tudo como estava antes. O que o governo tem que parar é com aquelas despesas de bolsas, que se cria mais e mais bolsas toda hora. E isso é aquele velho ditado, ele não está ensinando as pessoas a pescar, não está dando a chance da pessoa de crescer, ele simplesmente está dando peixe. Inclusive tirando oportunidades, porque eu estava fazendo uma análise hoje mesmo, e na minha cabeça a análise era a seguinte: eu vi um comentário nas redes sociais, alguém falando, por que não tira do empresário que é rico? Tá, vamos lá. Primeiro que nem todo empresário é rico. Segundo que hoje, se nós formos analisar, os empresários que hoje têm alguma condição financeira, eles não começaram, nem todos começaram com uma condição financeira boa. Começaram do zero, com um negocinho ali nos fundos de casa, cresceu, e hoje tem alguma condição. E a gente está vendo as condições deles serem tiradas. Ou seja, cobrança de juros, cobrança de impostos que não existiam, aumento na taxação de impostos. Parece que tudo que alguém conseguiu construir, o esforço que conseguiu fazer até agora, está sendo derrubado. Ou seja, está tirando dessas pessoas que lutam e lutam a cada dia para dar de graça para outras pessoas. O que parece que não ser justo, né? Vai depender do ponto de vista de cada um também. Mas nas nossas cabeças, né, Bianco, isso não é justo. Então, é mais isso que a gente está reclamando. Para a gente fechar esse assunto, como que isso impacta o agronegócio? O governo aí está redondamente enganado. Se ele desse mais dinheiro para a produção, vamos dizer, que nem você falou, para as empresas, certo? Esse dinheiro vai voltar para o próprio governo com mais arrecadação de impostos, mais coisas. Agora, vamos dizer, então, vamos taxar toda e qualquer empresa. Então, o que vai acontecer com algumas empresas? Elas vão falir. Elas falindo são menos emprego. Aquela pessoa que perdeu o emprego, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai se alimentar mais ou melhor? Vai ser melhor para ela? Vai ser melhor para o Brasil? Então, o governo tem que pensar muito em ajudar a produção e injetar dinheiro na produção. Injetando dinheiro na produção, automaticamente serão gerados empregos, serão gerados mais impostos e automaticamente todos ganharão mais. Muito bem explanado, continuamos de olho nisso. E outra informação que é o nosso próximo debate, a gente segue de olho nisso, né, que pode ter novos desdobramentos. Seguimos de olho nesse assunto também para a gente voltar a comentar em outras oportunidades por aqui, mas o nosso próximo assunto, que será debatido no próximo bloco, inclusive, seu Bianco, é a China, né, que pode manter o crescimento alto dela, que tem crescido aí 5%, e quer fazer uma transição para a economia baseada no consumo, ao invés de ser baseada para exportação. A gente teoricamente, deixaríamos de ver produtos com Made in China escritos
para que eles mesmos consumissem os próprios produtos. Essa é uma alternativa, né, que foi anunciada, inclusive, pelo governo chinês e que pode ser bom ou pode ser ruim para o nosso país. Seu Bianco já deu uma palhinha, vamos ouvir mais sobre a opinião dele no próximo bloco, que o intervalo é rápido, voltamos já. Agrodebate desta quinta-feira, dia 26, está de volta. Você ligado aqui no nosso programa, obrigado pela sua companhia. Não sai daí, ainda temos aí mais de 30 minutos, mais de meia hora ainda de debate sobre o agronegócio, então não saia daí, não se esqueça de mandar sua opinião aqui, ó, no nosso WhatsApp. Mande sua opinião, sua sugestão de pauta, seu bom dia, boa tarde, boa noite e de onde você fala. Vamos para o nosso próximo assunto. A gente fala agora da China, que ela quer manter o crescimento alto, tá? Essa informação, ela está na Reuters e diz o seguinte: o primeiro-ministro da China, ele disse ontem, quarta-feira, que está confiante de que a segunda maior economia do mundo pode manter uma taxa de crescimento relativamente rápida, conforme passa de um modelo liderado pela manufatura para um orientado para o consumidor. Uma mudança que, para os analistas, dizem ser fundamental para garantir o seu futuro. Em outras palavras, a economia da China ela tem sido muito baseada em manufatura e exportações. Isso pode funcionar bem, mas ele pode ser arriscado por causa de tensões comerciais como aconteceram recentemente entre China e Estados Unidos. E esse novo modelo de consumo interno, né, o objetivo é que as famílias comprem mais, torne a economia menos dependente de exportações, o que pode ser uma boa ideia. Seu Bianco volta aqui comigo para responder essa pergunta. É uma boa ideia, seu Bianco? Se sim, para quem? Essa é um pouco complicado a gente falar, porque veja bem, a China ela é um país que os trabalhadores bitolados a muito trabalho, muita produção, e esse muito trabalho e muita economia. Eles mesmos não são muitos consumidores, certo? Então, o que é que eles pensam? Bom, agora, Estados Unidos taxou muito os produtos deles. Está, teoricamente, sobrando muito produto. Qual seria o que seria a opção? Fechar a indústria deles. Se fechar a indústria, fica muito tempo sem produzir. Então, o objetivo principal deles é não fechar essas indústrias. E para não fechar essas indústrias, eles vão continuar consumindo, vão produzindo, eles têm que incentivar um mercado consumidor. Quando é que a gente fala do mercado consumidor grande, a gente fala de quem? Onde tem pessoas. Então a China tem muitas pessoas, a Índia também. A Índia seria um local para eles explorarem. Porém, a Índia não tem poder aquisitivo. Então, o que é que eles estão fazendo muito? Incentivando a própria população dentro da China a consumir. Agora, a sua pergunta é: isso é bom ou é ruim? Depende quanto tempo, porque se eles forem incentivar toda a população deles a consumirem, a gente se acostuma fácil com as coisas boas. Então é muito difícil, vamos dizer, toda a população da China, aqui 1 ano, 2 anos, vamos dizer que se fosse todo esse tempo, eles estarão acostumados a consumir, a comer picanha, vamos dizer, a passar só a consumir comidas muito boas. E depois eles não voltam, quem comeu picanha não volta a comer produtos muito simples, você acostuma com a picanha. E daí é muito difícil de você voltar para trás. Então, a China vai, nesse grande momento, ela vai, se fosse só para ultrapassar um pouco essa crise aqui, ela pode até consumir aquele excedente que eles estão produzindo lá. Mas não pode deixar que o mercado dela seja o único objetivo da própria indústria chinesa.
Então aí eles têm que pensar um pouquinho melhor e ver o que é que vai, há quanto tempo vai isso. O que me deixou pensativo em relação a esse assunto, claro que a gente está falando de exportações deles, mas não dá para negar também que dentro desse assunto eles possam querer, ao invés de evitar que a indústria mande tudo para fora, eles quererem produzir mais lá dentro de outros produtos. A exemplo que eles são dependentes de fora. A exemplo das commodities, soja e milho. Será que não é uma possibilidade também? A gente está muito acostumado a ver os produtos eletrônicos chineses e outros produtos também. Porque tudo escrito made in China, enfim, veio de lá. Pelo menos em tese. Mas quando se trata eles se deixarem de ser independentes do mercado externo, aumentar sua produção interna de commodities como soja e milho também não seria uma possibilidade e, consequentemente, um risco para os dois maiores fornecedores deles, Estados Unidos e Brasil? Até concordo com a sua ideia, porém não é tão fácil assim deles passarem a produzirem muito mais em soja, em milho, nesses produtos, certo? Porque não é só você produzir a soja e o milho. A soja você tem que produzir mais soja, mais milho. Porém, essa soja e esse milho será consumido por quê? Por animais. Esses animais eles serão produzidos aonde? Tem que ter confinamento para boi, tem que ter aviários para frango. Esses aviários tem que ter o abate, tem que aumentar toda essa produção. Então, é muito distante até eles conseguirem para que eles sejam sustentáveis rapidamente. Eu até concordo com você que eles possam ir para esse caminho. Porém, eles vão ter um caminho muito longo e eles vão ter que ter áreas produtivas e de boa qualidade para que se possa produzir mais milho e mais soja. Eles têm isso? Eles não têm. Talvez alguns, entre aspas, assim, alguns cantos a mais, mas em grandes extensões eles não têm. Então eles já não conseguem produzir isso. Se eles conseguirem produzir mais com tecnologia, ao invés de produzir 50 sacas de soja e 100 e poucas sacas de milho, eles produzirem mais, melhor na qualidade nas sementes, isso não é do dia para a noite também. A tecnologia de melhora de sementes também vai tempo. Então, dificilmente. O que no meu entender, o que eles querem? Eles prometeram, ou falaram desde o começo do ano, que eles iriam crescer 5%. A China passou aí 10 anos crescendo 9%, 10%. Já 5% para eles já é pouco. E daí, ao invés de, com essa retratação por causa da taxação do Trump, eles acham que o mercado fala que eles vão crescer só 2,5%. Então, o que é que o presidente chinês ou os chineses estão dando? Eles estão dando, assim, um ar de superioridade, um ânimo para as pessoas, dizendo que eles não dependem dos Estados Unidos, da exportação dos Estados Unidos. Eles dependem exclusivamente de outros países e que eles vão produzir mais, que eles vão continuar crescendo e eles não vão parar de crescer em virtude de uma taxação dos Estados Unidos. Aí que eu acho que é um blefe. Aí que eu acho que o governo está simplesmente querendo dar ao povo chinês o ânimo. Mas, mesmo assim, o povo chinês, eu acho que eles vão continuar produzindo muito. E as indústrias deles, o que é que eles vão fazer? Eles vão, mais ou menos, pedir para que as indústrias baixem aí 5% ou 10% da produção dessas indústrias, desses made in China que a gente vê para todo lugar. E buscar outros mercados a mais, porque eles têm qualidade e eles têm preço. Em março a gente começou aqui, inclusive, que a China tinha anunciado, né, as novas metas de produção agrícola para 2025, querendo aumentar a produção de grãos, oleaginosas, para garantir segurança alimentar no país. Além disso, aumentou em 6,1% o orçamento para estocagem de grãos, que é uma coisa que a gente sempre fala por aqui, né? E outros materiais essenciais como óleos comestíveis.
Enfim, esse aumento ele reflete, claro, a intensificação dos esforços do governo para reduzir a dependência das importações, principalmente do Brasil e dos Estados Unidos. Então é isso que me deixa pensativo, né? Claro que pode ser só um blefe. O senhor mesmo sempre falou muito bem por aqui que eles são ótimos em negociações e esse blefe, essa fala pode ser um blefe justamente para conseguir segurar as coisas, para deixar os outros assustados. O que isso poderia fazer? Com que os Estados Unidos, ou até mesmo o Brasil, falassem: ei, não aumenta a tua produção, eu continuo fornecendo aqui, faço um acordo. Em miúdos, é mais ou menos isso que pode acontecer? É mais ou menos isso, José, mas veja bem, por que é que a China está enfrentando um grande problema? Porque os Estados Unidos estão taxando muito eles. O Brasil está brigando com a China? Não está. Então, se a China parar de comprar principalmente milho e soja, ela vai parar de comprar de quem? Dos Estados Unidos. Então, o agro brasileiro, no meu entender, com a China não está correndo perigo. Eles não vão deixar de... Será que os Estados Unidos taxaram eles em 145%? O Brasil não taxa eles. Aí você acha assim que eles vão comprar a soja dos Estados Unidos ou a brasileira? Eles vão beneficiar quem está prejudicando eles ou quem é o parceiro? Então, eu penso que o agro brasileiro não está correndo perigo com a China. A China, se a China parar de produzir, que ela vai produzir um pouco menos, certo? Se ela parar de produzir, se ela evitar um pouco de negociações, vai ser com os Estados Unidos. E ela incentivando o consumo também ali dentro da própria China, né, que são, às vezes, os camponeses indo um pouquinho mais para a cidade. Qual é a primeira atividade desse camponês? Ele vai precisar de uma casa para morar e vai se alimentar mais e melhor. Da onde que vai sair essa alimentação? Principalmente dos produtos que o Brasil vende lá, que é soja, não que vai se alimentar da soja e do milho, né? Mas de carnes, principalmente, que vem aonde? Do consumo de soja e de milho. Muito interessante seu ponto de vista, e faz todo sentido, né? Se for para reduzir a compra de outros países, a compra de países, de outros países, no caso, então que reduza dos americanos, e o Brasil não teria impacto nenhum. E você de casa, participe conosco, mande seu WhatsApp no nosso número, entra lá no WhatsApp, manda aí, ó. É só escanear o QR Code que está aparecendo bem aqui embaixo. Manda aí seu WhatsApp, sua opinião. Fala: eu concordo com o seu Bianco, discordo com a opinião de vocês, acho isso, acho aquilo. É importante a gente ouvir, seu Bianco, sempre vários pontos de vista. Nós não somos os donos da verdade. Nós gostamos de comentar, nós gostamos de que participem. Trocar experiências, né? Exatamente. Muito bem, vamos fazer uma pausa também, a segunda e última de hoje, para no próximo bloco a gente falar sobre o governo que anunciou o aumento do etanol na gasolina para 30%. A gente já havia falado sobre isso, seu Bianco. Isso é um incentivo, inclusive, para o consumo do milho brasileiro, e também teve autorização para elevação de 14% para 15% do biodiesel no diesel. O intervalo é rápido, a gente volta já. O Agrodebate desta quinta-feira está de volta. Quinta-feira já tem gostinho de final de semana, hein? Eu já sinto o cheiro do final de semana chegando por aí. E você, tá empolgado para chegar ao final de semana? O que é que você vai fazer no final de semana? Vai descansar, vai viajar, vai festar, vai trabalhar? Fala aí pra gente o que é que você vai fazer, hein? O pessoal da colheita aí, né? Tem muita gente colhendo, então não tem folga no final de semana. Fala aí, manda foto pra gente também aí de como é que tá a lida na fazenda aí.
Vamos lá, então, seguindo o nosso programa, agora a gente fala de um anúncio feito pelo Conselho Nacional de Política Energética, que aprovou, ontem, quarta-feira, o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina, que passa de 27% para 30%. Foi autorizada também a elevação no valor do biodiesel no diesel, dos atuais 14% para 15%. Foi uma elevação pequena aí, no caso. Então, a gente está falando do E30, o etanol na gasolina, e o B15, que é o biodiesel no diesel. Então, temos a aprovação aí, esses novos percentuais eles vão entrar em vigor daqui pouco mais de um mês, no dia 1º de agosto, e a reunião do Conselho teve a presença do presidente Lula e do ministro Alexandre Silveira. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, com essa nova mistura de 30% de etanol na gasolina, o Brasil volta a ser autossuficiente em gasolina após 15 anos. Estima-se que o preço do combustível pode cair até 20 centavos nos postos. Vamos falar sobre isso com ele, que é especialista em negócios e vai nos ajudar a interpretar essas informações. Seu Bianco, nós já havíamos falado sobre isso, mas não tínhamos essa decisão, portanto, Agora a gente tem ela, dia 1º de agosto já vai valer. E será que esses números aí, eles vão acontecer? Redução de até 20 centavos nos postos, por mais que o seu discurso, seu Bianco, sempre foi outro, não batendo necessariamente no preço, mas sim no incentivo de um produto que é nosso, que é sustentável, e assim vai, Exatamente, Jossan. Que notícia boa. E o governo, no meu entender, eu acho que foi até apressado em virtude dessa guerra entre Israel e o Irã, que eles estão lá prontos para fechar aquele estreito de Hormuz, um estreito lá do mar deles que passa 20% de toda a gasolina, de todo o petróleo do mundo. Então, você veja bem, nós aqui temos todas as chances e condições de produzir nosso etanol, que é menos poluente, que beneficia o agro, e aí a gente fica dependente desses produtos, principalmente fósseis, principalmente o petróleo. Então, uma notícia espetacular, talvez, acelerada em virtude dessa guerra, mas que, pelo menos nos parece assim, que se foi acelerado por causa da guerra, a guerra nos deu um benefício, então, que foi o aceleramento dessa decisão. E isso é muito bom para todos nós, para o meio ambiente, para o produtor brasileiro, para o consumidor. São notícias espetaculares. Aquele consumidor que possa pensar assim, poxa, vai aumentar a taxa de etanol dentro da minha gasolina ou a quantidade de biodiesel dentro do meu diesel. Tem informação de que testes foram feitos aí pelo Instituto Mauá de Tecnologia que apontam que o E30, no caso a quantidade de 30% de etanol dentro da gasolina, é seguro e pode ser adotado imediatamente sem causar danos aos veículos e consumidores. A Frente Parlamentar do Biodiesel celebrou essa medida. Seu Bianco argumentou que preserva o Brasil diante dos choques do cenário externo, que é o que a gente acabou de ver, regula preços de alimentos e possibilita investimentos de 200 bilhões no setor. Esses investimentos, será que estão relacionados às usinas de biocombustível? Jussão, é um pouco de tudo. Vamos lá, então nós vamos produzir mais etanol, nós vamos, entre aspas, criar um problema, porque o etanol, vamos falar do etanol do milho. O milho tem safra, vamos dizer, o Brasil, o Centro-Oeste produz o milho na safrinha, que ele está numa colheita agora. Porém, se tiver um preço bom e se tiver uma demanda boa, o sul do país ele pode produzir milho na primeira colheita, que é lá que eles plantam em outubro,
vamos dizer, chegando em dezembro, já teria o milho do sul. E assim por diante, cada local. Bom, o Centro-Oeste poderia ser incentivado a ter irrigações, que daí, na irrigação, você também teria uma outra colheita. Por que é que eu falei que, de repente, cria-se um outro problema? Porque depende, esses bilhões de reais vão depender para quê? Novos investimentos em cima de qualidades e variedades de sementes e, principalmente, estocagem, para nós não depender muito de ciclos sazonais. Vamos no exemplo do Centro-Oeste mesmo, que tá tendo usinas de etanol aí, inúmeras usinas de etanol. O Centro-Oeste, ele colhe milho quando? Só agora, em junho e julho. E esse milho ele tem que perdurar até maio, final de maio do ano que vem. Aonde é que vai se deixar esse milho? Precisa-se de armazenagens, silos enormes para se armazenar tudo isso. E o governo não pensa, o governo brasileiro não pensa. Ele poderia dar créditos, né, abundantes para que o produtor brasileiro, para o produtor principalmente de milho, ele faça seu armazém, o seu silo, o seu secador na sua própria fazenda. Cada um teria ali dentro da sua fazenda uma condição de estocagem, para que ele venderia num preço até bem melhor na entre safra, e seria muito melhor para todas as partes. As usinas de etanol, Jossan, só para a gente ter uma base assim, agora na produção, eles não compram nada nessa época de colheita, exatamente de colheita de hoje, do milho. Por quê? Eles já fecharam previsão de negócios anteriores. E também eles não recebem nada a não ser daqueles negócios já fechados. Então não adianta você, Jossan, tem uma colheita de milho agora, você ir lá na usina de álcool e dizer, olha, eu tenho esses caminhões de milho para mim vender aqui, quero vender. Eles vão dizer, nós não estamos comprando. Você vai dizer, não, mas então guarda esse milho para mim. Eles não recebem, porque a capacidade de estocagem deles já está no limite. Eles já compraram o milho suficiente. O que é bom para a usina? Que você, Jossan, tenha seu armazém lá na sua fazenda. Eles vão pagar a você, dentro de 6, 7 meses, 8 meses, um preço mais elevado? Vão. Mas você estará dando a condição para eles, deles moerem esse milho lá na época em que já está acabando o estoque dele, de armazenagem que ele tinha. Então é muito mais vantajoso que ele pague a você um preço mais elevado, mas que ele não pare com a indústria dele na entre-safra. Então isso que o governo tem que pensar, isso que a Cibrasen tem que pensar, da gente armazenar, ter condições de armazenar muito mais milho. O milho ainda no Centro-Oeste, a armazenagem não é tão problemática, porque eles armazenam até em silo-bolsa. Porém, perde-se qualidade, mas isso tudo como é que a gente pode falar? É menos pior. Imagina você não ter produto para você moer nessas usinas de álcool, e daí você tem que parar a indústria inteira. Então esse que vamos dizer, o gargalo, o investimento, os valores que o país, o Brasil vai ter que ter esses investimentos, que você citou aí, de quanto que seria, eu acho que 200 bilhões, né? Mais ou menos nesses valores aí, são valores altíssimos, para quê? Principalmente para estocagem. Muito bem. O senhor falou muito bem aí dos preços, das usinas que muitas vezes pagam até um preço mais elevado. Essa era uma pergunta minha, que isso pode ajudar também a deixar o produtor mais alinhado financeiramente falando, com o aumento do consumo do milho, já que com uma maior necessidade eu posso fazer uma venda, e se tiver armazenagem, mas eu fazer uma venda em outro momento com preços diferenciados. Exatamente, só que veja bem, existem armazéns que eles cobram aluguel para você deixar o milho lá dentro. Porém, esse aluguel ele varia aí em torno aí de 15 acho que é 15 a 40 centavos, a 50 centavos por saca de milho por mês.
Então, você pega, hoje o milho no Centro-Oeste ele está aí a R$40, vamos dizer, você vai segurar ele 8 meses. 8 meses a 50 centavos são R$4. Esses R$4, de 40 de hoje para a diferença para daqui 8 meses, seria 44. Mais o juro, que de repente se você vendeu, você tinha o dinheiro, poderia aplicar, mais R$1 seria 45. Então, lá na frente, você teria que vender, teoricamente, acima de 45. Porém, esse último ano aqui, teve indústria de petróleo, de álcool, pagando até perto de R$80. Será que vai acontecer o mesmo preço lá na frente? Eu acredito que não chegar nesse patamar de 80. Mas eles pagam e pagam bem para que, se você tiver milho com qualidade, lá no final da safra, maio do ano que vem, abril, maio e junho do ano que vem, se tu tiver, antes de entrar a safra do Centro-Oeste, eles vão pagar acima de R$65, com certeza. Então, veja bem como que, se você tiver um local, se você tiver estocagem, aquele financiamento que você vai financiar seu silo secador, o próprio lucro com essa diferença do milho de vender agora e vender na safra, paga-se a prestação, o próprio financiamento que o governo pode te dar. Por isso que é tão importante o incentivo à armazenagem. Temos falado bastante, e tem uma outra questão a respeito disso também, né, que os números mostram que a nossa produção aumenta 10% por ano e a nossa armazenagem não cresce somente a metade, né, 5%. Está crescendo, porém a metade do que cresce a nossa produção. Então é por isso que tem que ficar... É importante estar de olho nessas informações, porque elas dizem muito sobre o momento que a gente está vivendo e o nosso futuro também. Seu Bianco. Vamos, José, deixa eu posso acrescentar um pouquinho só. Vamos lá nos outros benefícios que o agro tem com o biodiesel. É um diesel, vamos dizer, em cima da saca de soja, né? Se produz esse será um acréscimo da saca de soja. Então, o produtor brasileiro, o governo brasileiro e o consumidor brasileiro, ele terá muitos benefícios em cima disso. Para o agro, para o meio ambiente, que a gente sempre fala que é muito melhor, para o bolso do produtor e também para o bolso do consumidor, que o bolso do consumidor também, no etanol, ele poderá até baratear conforme foi a tua relação, que ele pode baratear até a gasolina em 20 centavos. Então, veja as grandes vantagens do incentivo para o produtor rural de se produzir mais soja e mais milho, para se produzir mais álcool e mais biodiesel. A sustentabilidade, né, que o senhor diz aí, é por conta da produção do milho, que é o etanol do milho, que é um combustível renovável, certo? Porque a gente produz ele todo ano, ao contrário do petróleo, que produz gases que são ruins para o ser humano, para o efeito estufa e tudo mais, enquanto que o etanol de milho, não, né, o biodiesel, no caso, o biocombustível, seja ele qual for, já não, né? É bem melhor. Então, ficar de olho sempre é uma alternativa. Seu Bianco, vou usar esses 2 últimos minutinhos do programa para convidar o nosso telespectador para assistir o programa de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre essa notícia boa que nós trouxemos já ontem por aqui, né? Também em primeira mão, que foi a ProSoja ter vencido a Bayer, né? O TJMT tinha dado a decisão favorável à ProSoja, já que a Bayer, segundo, né, a própria ProSoja, vinha cobrando royalties dos produtores rurais indevidamente. Ainda tem possibilidade de recurso e é por isso que nós vamos conversar com os advogados que estão envolvidos aí nessas apelações da ProSoja para que a gente entenda melhor sobre isso. Então amanhã o programa vai estar imperdível, não perca, a gente vai falar quais são as expectativas, os próximos passos. Para o produtor rural é importante também como entrar em contato para pedir a sua restituição do valor, se já pode fazer isso, se não pode. A gente vai falar sobre isso amanhã, então o programa de amanhã está imperdível. Vamos sextar juntos.
Seu Bianco, obrigado pela sua companhia mais uma vez. Jossan, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que nos assistiram e uma boa noite. Obrigado, boa noite para o senhor também. A você que está ligado aqui no canal AgroPlus, aqui no AgroDebate, obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você. Amanhã estamos de volta falando sobre essa decisão, vai estar imperdível, programa muito bom. Boa noite, até lá.